E agora vamos ouvir também para fechar, né, o assunto do Flamengo, e eu vou querer escutar o Mauro, porque o Mauro até reagiu sobre essa declaração aí do Barcelos nas suas redes sociais. O presidente do Inter, que ele fez um desabafo, né, depois do jogo, falando que é um time de 277 milhões de investimento contra o time de 27 milhões de investimento. Vamos ouvir aí o desabafo do Barcelos, presidente do Internacional. A gente sempre pensa nos cenários antes do jogo, né? Porque faz parte da função do dirigente vir aqui falar com vocês na vitória e na derrota. E algumas coisas elas ficariam de um melhor tom se nós tivéssemos vencido o jogo. Porque elas não podem servir de desculpas no momento em que o torcedor está sentindo tanto e nós estamos sentindo tanto. Mas a verdade é que a gente precisa aprofundar um pouco mais esse tema, né, do futebol brasileiro e das diferenças que se colocam, né? Um investimento nesta janela da ordem de 277 milhões contra um investimento de 27 milhões são 10 vezes mais. Se nós falarmos das últimas 4 janelas, foram 600 milhões de investimento. Estou falando em reais. Então, isto é um elemento que é novo no futebol brasileiro e nós precisamos entender e trabalhar com ele. É ruim falar isso nesse momento porque isso não justifica um momento que a gente vem passando de dificuldades dentro de campo, não só nesses 2 jogos contra o Flamengo ou se considerar o terceiro pelo brasileiro. Mas o fato é que é um tema importante e relevante e que eu acho que a gente precisa cuidar disso para que a gente possa manter a competitividade, né? E as coisas estão ficando numa distância tanta que acaba evidentemente sendo um elemento importante nessa hora, na decisão dentro de campo e reflete na qualidade inclusive dos plantéis. Olha aí, Mauro César Pereira, eu só dando aqui um pitaco rápido, então ele tem que falar também do Real Madrid na Europa, na Espanha, do Barcelona na Espanha, do Bayern de Munique na Alemanha, do City na Inglaterra, hoje em dia do Paris Saint-Germain na França. Ué, a culpa não é do Flamengo, ô Mauro, se tem uma torcida gigantesca que entrega mais e os patrocínios colocam mais dinheiro no Flamengo. O Internacional vendeu parte dos direitos de transmissão por 50 anos, né? Um dos clubes que vendeu. Aí fez o quê? Tem dívidas, né? Inclusive com o Flamengo, do Thiago Maia, contratou jogadores. Vou repetir, goleiro Rocher, seleção do Uruguai. Atacantes, Ener Valencia, seleção do Equador, com gols em Copa do Mundo. Borré, convocações diversas para a seleção da Colômbia. Tem o Bernabé, tem o Vitão, tem o Alan Patrick, tem agora o Alan Rodrigues contratado ao Argentino Júnior durante a competição, sem pagar o Thiago Maia, né? Tem o próprio Thiago Maia. Internacional tem um elenco ruim, tem o Carboneiro, tem o Vitinho, tem o Wesley, que poderia ter vendido aí, que teve chance, mas não vendeu e tal, não conseguiu, aquele rolo todo, acabou ficando. É um elenco ruim do Internacional? Ou ele não está bem treinado? O que está acontecendo? O presidente do Inter, ele adota esse discurso quando ele disputa o Campeonato Gaúcho e vai pegar lá o Novo Hamburgo. Ele olha, coitado, o Novo Hamburgo fatura muito menos, né? Ele fala nisso. Vamos pensar na Série A. O presidente Barcelos fala sobre a questão da disparidade econômica quando ele enfrenta o Juventude de Caxias do Sul, seu vizinho ali, na Serra Gaúcha. E o Ceará, ele fala sobre o Ceará. Quando vai na Copa do Brasil e pega um time da terceira divisão, quarta divisão, eventualmente, o Internacional, o seu presidente fala sobre disparidade econômica ou não fala? Gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho de uma cara de pau o negócio desse, que é muito constrangedor, ainda mais depois da derrota que sofreu. Quando o Internacional contratava jogadores, lembra, não era o grupo Disney, né? Que apoiava muito o Inter, colocava jogadores lá, havia esse tipo de coisa? Não queremos, né? Não. Então, Mauro, não precisa nem ter campeonato. Então, vamos supor que a folha do Flamengo seja mais cara, dá logo o título pro Flamengo. Isso. Se do Palmeiras for o segundo, vai. Vamos supor, o terceiro, já entra todo mundo na Libertadores por ranking. Quem vai cair? Então, o Mirassol, que tem a menor. O Flamengo não ganha o brasileiro desde 2020. Desde 2020. 2 jogadores do Inter pagam a folha do Mirassol. Por que ninguém fica incomodado quando um time vira SAF, não pagam todas as dívidas e passa a contratar jogadores? Ele está incomodado com a situação do Botafogo, com tudo que está saindo na imprensa? O Botafogo ganhou 2 títulos. Você reclama que não pagaram os jogadores e tudo, uma dívida colossal. E aí? Aí está tudo bem. Os títulos vão ficar na história. Por que o Flamengo incomoda tanto? E eventualmente o Palmeiras também. Porque eles fizeram o caminho correto? Quando o Internacional jogou contra o Barcelona em 2006 e ganhou,
Qual era o time mais caro? Não era o Barcelona? O Inter não se superou no ganhou do Barcelona? Depois perdeu para o Mazembe, né? Que tem menos investimento do que o Inter, já tinha, evidentemente, há 15 anos, quando houve aquela derrota. Gente, pelo amor de Deus, eu acho constrangedor que o presidente do Internacional venha com essa conversa. Constrangedor. Porque o Inter tem elenco para pelo menos desafiar o Flamengo e não conseguiu. Por quê? Porque o trabalho não é bom. Ele que escolheu o técnico, ele que escolheu a comissão técnica, ele que manteve, ele montou esse elenco, ele contratou esses jogadores. Poderia talvez contratar, usar o dinheiro de outra forma. E o detalhe, até hoje o Thiago Maia não foi pago. Até hoje não foi pago. Jogou ontem contra o Flamengo. Imagina se o Inter se classifica com um gol do Thiago Maia. Que irônico, né? Que situação. E depois de contratar o Thiago Maia, os jogadores já foram contratados. Para isso havia dinheiro, mas para pagar o jogador não houve. Não dá, né? Não dá. Fica com essa conversa, pelo amor de Deus, né? Isso aí é constrangedor. É constrangedor. Muito constrangedor. Agora, vai aumentar essa distância cada vez mais? Pelo jeito vai. Financeiramente vai. O Inter vai ter que se reorganizar, encontrar outros meios. E aí tem uma outra questão também que é preciso ser encarado. Durante muitos anos, o Flamengo não foi tão competitivo porque era desorganizado. No momento que ele se organiza, com o potencial que tem, a tendência, de fato, é descolar. Se usar bem o dinheiro, fica mais difícil para a concorrência do Flamengo. Como se o Corinthians fosse um clube organizado, com o potencial que tem de faturamento, teria times fortíssimos e seria muito difícil de enfrentar. Então, eu diria que para um clube como o Internacional pode ser interessante agradecer o fato do Corinthians ser mal gerido, porque senão ele teria um outro clube com mais capacidade de arrecadação, com mais dinheiro, além do Flamengo e do Palmeiras, quero dizer, também disputando, por exemplo. Ou o Vasco. O Vasco tem um potencial muito grande, mas que não é explorado. O São Paulo, mais torcida, mas está aí tentando se arrumar, mas tem muita dívida, não consegue fazer contratações. Agora, é o fim da picada. Isso aí, sinceramente, eu acho uma coisa assim, repito, é constrangedor. É constrangedor. É um discurso assim que dá vergonha alheia. Realmente dá vergonha alheia. Vergonha alheia. Ainda mais num momento como esse, em que o time é eliminado, tomando 6-1 nessa semana. 6-1. Faz o que então? Põe teto de gastos? É isso? Seria essa a sugestão? Não sei qual. Vamos ter que lidar com... Como assim lidar com isso? Resolve, administre bem o clube, reduz as dívidas, pague as dívidas, baixa a bola, organiza a casa, planeja médio e longo prazo, tenta alavancar receitas, pode virar SAF também. Busque caminhos, meios para que o Internacional possa montar times mais fortes. E aí fazer trabalhos mais, digamos, efetivos, mais bem desenvolvidos dentro do seu departamento de futebol, para conseguir com isso ser mais competitivo. Esse é o caminho. Agora, será que o presidente do Inter estava, por exemplo, preocupado com essa questão quando ele viu seu time se classificar em primeiro na fase de grupos dessa Libertadores e o Nacional de Montevidéu foi eliminado de tudo como último colocado? Porque foi Inter, né? Atlético Nacional, Bahia terceiro, foi para a Sul-Americana e o Nacional. O Nacional é um tricampeão da Libertadores, é um time grande da América do Sul, mas um time uruguaio que tem muito menos dinheiro do que o Internacional. Houve essa preocupação? Vamos jogar contra o Inter. Aliás, o goleiro do Inter era do Nacional, o Rocher, né? Ele vai lá e contrata o goleiro do Nacional. Ficou incomodado o presidente Barcelos quando jogou contra o Nacional de Montevidéu? Que tem mais títulos da Libertadores do que o Internacional? Que tem título mundial interclubes? Ficou incomodado? Pensou, coitado do Nacional, né? Um time tão importante, tão tradicional, aqui o vizinho nosso, aqui no Uruguai, pertinho do Rio Grande do Sul, mas não tem condições de enfrentar o Internacional de igual para igual, porque não tem esse poderio econômico, né? Com o Peñarol também não tem. Por favor, né? Menos. Eu acho, inclusive, o velho Vamp, que o Roger é mais valorizado do que merece. Eu não lembro. O Roger ele já treinou grandes clubes e só ganhou estadual. A carreira dele inteira. O Roger já passou pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, pelo Grêmio, pelo Bahia, pelo Fluminense, agora pelo Internacional. E eu acho que o Roger é muito elogiado por um trabalho bem meia-boca. Eu não vejo muita coisa no trabalho do Roger Machado. O Flamengo ele consegue, com a experiência que tem, não sentir a pressão. Só que não dá para a gente falar, deixar passar também o papelão, né? Usando aí a palavra papelão do Internacional com aquela chuva de papel picado, meu amigo. O Internacional, primeiro, era para ser papel branco, foi papel plata, né? Foi plata. Segundo,
Era para ser, de acordo com o que eu ouvi, se o Inter fosse classificado. Soltaram antes da partida. E, para mim, o principal, quem fez isso, né? Eu acho que o Internacional tem que ser punido, tá? Deixando claro, porque atrasou o jogo em 21 minutos. Agora, só foi pior para o Inter, né, Vamp? Porque conseguiu esfriar a única forma que o Inter teria de vencer o Flamengo. Na pressão, caldeirão, começo do jogo, vamos. Esfriou completamente. Até a torcida deu uma queda, deu uma esfriada, com aquele papelão picado do Internacional, Vamp. Em relação ao Roger, né, é aquilo que o Piperno falou, começa muito bem, tudo, você vê que ele começa a temporada no Inter, ele consegue quebrar a sequência de títulos do Grêmio, né, jogando muito bem as 2 finais, sobrando no campeonato estadual, e aí, a gente apontava o Inter como... Segundo turno do ano passado, também. Aí, por isso que a gente apontava o Inter como um dos 5, não favorito a título, mas chegar entre os 5. O Inter hoje, olhando para a tabela, e no final de semana ele joga fora de casa, ele tá bem mal no Campeonato Brasileiro. Em relação o começo do jogo com atraso, isso prejudicou ambas as equipes, né? Porque os jogadores do Inter não têm culpa, nem os jogadores do Flamengo. Os caras entraram ali aquecendo, querendo jogar. E mais bizarro ainda, que tinha só 2 caras para tentar limpar. 2 caras com, não sei se era um aspirador ali, depois pegaram uma rede, tentaram puxar, e ficou o tempo passando, onde os atletas se prepararam, faziam seu aquecimento, vai para dentro do campo. E aí atrasou o jogo aí por, lembra, você falou, 21 minutos, né? Atrasou. Mas, por exemplo, a gente vê lá no Campeonato Argentino, o pessoal joga papel, você pega aquele papel e tira. Até quando fica ali na beira do escanteio. Mas ali até a bola ficava toda prata. Isso atrapalha o espetáculo, né? Mas no final, o Flamengo foi bem melhor, passou sobrando nesses 180 minutos. E aquilo, você tem atacantes como o Inter tem. Atacante, o Wesley outro dia aí, tava arrebentando. Sendo até um dos melhores atacantes do Brasil. Na temporada passada e começando a temporada. Então, há de se cobrar mesmo o Roger, porque ele tem um plantel forte, não digo, saiu para um dos favoritos. Eu tô falando em relação ao Campeonato Nacional. Tá muito aquém, tá muito lá embaixo. E eu não vou olhar aqui quem ele pega no final de semana. Se você olhar a tabela do Brasileiro, aonde o Inter tá e quem ele vai enfrentar no final de semana, é capaz de ele cair mais ainda. Qual é o jogo, Vamp? Eu vou olhar aqui agora na tabela. Eu vejo aqui para você, ó. Eu já abro aqui a tabela, ó. Já tô na tabela aqui. Internacional e Cruzeiro fora. E olha a colocação dele. Olha a colocação dele em relação a quem tá na zona de rebaixamento, a diferença de pontos. O Inter hoje tem 24 pontos. O Vitória, que é o primeiro da zona, tem 19. E o Inter tem um jogo a menos ainda. Rebaixamento não sei se pega muito ainda, mas realmente está muito abaixo. Ô, Fábio Piperno, essa chuva de papel picado foi um papelão do Internacional, né? Fazer chuva de papel picado. Parece que apertaram o botão na hora errada. Gente, isso é inacreditável. E outra, ô Piperno, Felipe Luiz falando da atuação do Flamengo. E ontem eu analisei um fator que já foi muito criticado, inclusive por mim, que esse Flamengo caía no segundo tempo, né? Fisicamente até. E ontem não caiu, Piperno. Ontem o Flamengo conseguiu manter exatamente o mesmo nível da atuação no primeiro tempo, no segundo, tendo controle total, né? Tirando aquela bola na trave que o Internacional achou no final do jogo. Ô, Pilhado, a gente até falou outro dia, né, sobre esse negócio do Flamengo supostamente cair no segundo tempo. E eu continuo, eu não mudo de ideia em relação a isso, não. Aconteceram alguns jogos, sim, que o Flamengo no segundo tempo não teve o mesmo desempenho do primeiro, porque muitas vezes o time lá do outro lado voltou para o segundo tempo com outra atitude. Agora veja, o Flamengo foi buscar vitórias no segundo tempo contra o Atlético Mineiro, né, no jogo do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense.
Então tem para os dois lados. Há jogos em que o Flamengo foi melhor no primeiro tempo e outros o Flamengo jogou mais bola no segundo. Isso também muito em função da condição de alguns jogadores, como por exemplo o Arrascaeta. É claro que é um jogador que tem que ser visto com muito cuidado, mas também por conta de mudanças que o técnico do Flamengo fez, porque o Flamengo tem muita gente que chegou agora, né? Você pega o Lino, Saul, o Emerson Royal, né? Ou seja, o Flamengo tem o Jorginho, que se juntou ao Flamengo em junho. Então o Flamengo tem muita gente que chegou aqui ao Brasil faz pouco tempo. Então é natural, sim, que o Flamengo ainda tenha oscilações até por busca de um encaixe melhor para esses jogadores todos. Agora, eu não vejo essa questão física, e principalmente agora que o Flamengo vai ter só 2 competições, como alguma coisa que possa comprometer a qualidade do time ou o desempenho. Eu não vejo assim, não. É claro que o time que joga, um time que se desdobra em 3 frentes, jogando toda quarto domingo, é claro que ele vai ter um desgaste maior. Agora não vai ser o caso. Vai dar para se preservar melhor. Sobre o Internacional, eu acho até que tem uma coisa mais profunda e tal que a gente tem que ver com muito cuidado. Veja, desde o Internacional, campeão de Libertadores em 2010, e a gente está falando de 1 década e meia atrás, a gente só viu um grande período do futebol gaúcho, que foi aquele Grêmio de 16, 17, foi competitivo até 19, ok? Mas, na verdade, é fato também que o futebol gaúcho, tirando esse breve recorte de 2010 para cá, o futebol gaúcho tem disputado pouca coisa. Foram raros os momentos em que o futebol gaúcho disputou verdadeiramente os principais títulos. É diferente, por exemplo, do futebol mineiro, que a despeito de muitos problemas de grana, né, de Cruzeiro e Atlético Mineiro, o futebol mineiro frequentou mais essas disputas, essas finais. O Galo foi campeão e vice de Copa Libertadores, foi campeão brasileiro, disputou final de Copa do Brasil. O Cruzeiro teve aquele período lá de bicampeão de Copa do Brasil, bicampeão de Campeonato Brasileiro também. Tudo, veja, eu estou falando de 2010 para cá. Então, o futebol gaúcho perdeu terreno e fica se apegando a essa vitimização de que os outros gastam muito. O Renato mesmo no Grêmio falava, porque me dá 200 milhões de orçamento, eu vou também fazer um time forte e tal. Então, eu acho que tem que se preocupar mais, tem que fazer uma autocrítica melhor, porque o futebol gaúcho está errando muito, faz tempo e costuma usar essa vitimização como muleta. Não, eu concordo, e até o Roger Machado, ele passou pelo Palmeiras em 2018 e não ganhou. Não, aliás, aquele trabalho dele, do Palmeiras em 18, com todo respeito, enfim, repito, o Roger é um personagem muito importante para a discussão de futebol. Agora, para montar times de futebol é uma outra história, porque aquele Palmeiras de 18, que vinha muito mal com ele, foi campeão brasileiro usando na maior parte daquele Brasileirão um time reserva. O Filipão dividiu o time em 2, foi para as Copas com o time titular, perdeu tudo, é verdade, mas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi campeão e pegue as escalações do Palmeiras na maior parte, principalmente daquele segundo turno de Campeonato Brasileiro. Então, como é que o time funcionou tão bem no Campeonato Brasileiro com o Filipão e vinha mal com o Roger? Da mesma forma que, vejam, nas 2 vezes em que o Roger dirigiu o Grêmio, ele foi substituído pelo Renato e o time, nas 2 vezes, 2016 e 22, deu um salto de qualidade depois da saída dele.